Olá, energúmenos! Continuando com o pretérito imperfeito do indicativo, como estávamos já falando na aula 6, dando continuidade ao tempo derivado do infinitivo impessoal, denominado pretérito imperfeito do indicativo, vamos fazer a formação dele, ok? Muito bem. Aqui nós temos uma variação de formação de acordo com a conjugação do verbo. Então, se o verbo é de primeira, segunda ou terceira conjugação, nós vamos modificar o processo de formação. Então, começaremos pelo verbo de primeira conjugação, verbo paradigma que estamos utilizando, amar. Tudo bem? Então, vamos lá. Para conjugar o verbo de primeira conjugação no pretérito imperfeito do indicativo, você vai pegar o verbo no infinitivo impessoal. Primeiro passo, pegar o verbo no infinitivo impessoal. Quando você pegar esse verbo, você vai retirar a desinência R de infinitivo. Repetindo, retirar a desinência R de infinitivo. Retirou? Agora, você vai adicionar a desinência vá. De novo, você vai adicionar a desinência vá. E aí você já terá a primeira pessoa do pretérito imperfeito do indicativo. Então, retirei o R, adicionei o vá, fica eu amava. As demais pessoas você vai conjugar com as desinências do presente do indicativo, igualzinho. Então fica eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Repetindo, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Ok, energúmenos? Então, repetindo o processo de formação. Pegue o verbo no infinitivo impessoal, retire a desinência R e adicione a desinência vá. As demais pessoas com as desinências de presente do indicativo. Tudo bem? Tudo bem. Agora, verbos de segunda conjugação. Verbos de segunda conjugação. Processo de formação. Anote aí. Pegar o verbo no infinitivo impessoal, nesse caso específico, o verbo paradigma nosso é o verbo beber. Retirar a desinência R, retirar a vogal temática E e adicionar a desinência IA. De novo, retirar a desinência de infinitivo R, retirar a vogal temática E e adicionar a desinência IA. Então fica bebia a primeira pessoa. As demais pessoas adicionar as desinências de presente do indicativo. Então fica eu bebia, tu bebias, ele bebia, nós bebíamos, vós bebieis, eles bebiam. De novo, eu bebia, tu bebias, ele bebia, nós bebíamos, vós bebieis, eles bebiam. Tudo bem, energúmenos? Muito bem. Agora, verbos de terceira conjugação. Verbos de terceira conjugação. No nosso caso específico, paradigma partir. Pegue o verbo no infinitivo impessoal, partir, retire a desinência R de infinitivo e acrescente a desinência A. Então fica a primeira pessoa, eu partia. Eu partia. As demais pessoas, coloque as desinências de presente do indicativo. Então fica eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partieis, eles partiam. Não é partieis, é partieis. Uma paroxítona terminada em ditongo. Não é isso? Aí nós formamos a terceira conjugação no pretérito
imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo. Ok, energúmenos? Então aí nós passamos pelas formações dos verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Ok? Agora, vamos ver quais são os valores semânticos do pretérito imperfeito do indicativo. Esse que você tem que ter cuidado, energúmeno. Esse valor semântico. O imperfeito do indicativo é utilizado ou é empregado quando, pela memória, descrevemos o que então era presente. De novo. Quando, pela memória, descrevemos o que então era presente. Para indicar uma ação habitual ou repetida. De novo, para indicar uma ação habitual ou repetida. Então, energúmenos, quando alguém chega para mim e diz: Fabinho, eu namorava a fulana. Aí eu pergunto à pessoa: quem é o corno? Entenderam? Porque se a ação ela é imperfeita, ou seja, ela começou no passado e até o presente momento ela não se encerrou. Se ela não se encerrou, é uma ação habitual passada, ou seja, ela continua. Então, na verdade, quando você quer dizer que a ação foi concluída, você tem que se utilizar do qual tempo? Isso mesmo, energúmeno. Pretérito perfeito do indicativo. Ok? Então, você tem que se utilizar do pretérito perfeito do indicativo para indicar que a ação foi concluída no passado. O pretérito imperfeito do indicativo quer dizer que essa ação ela é habitual, ela é contínua. Ou seja, até o presente momento da fala, ela não cessou. Então, muito cuidado ao utilizar. Eu sei que no coloquial, o povo, né, energúmeno? O povo energúmeno utiliza isso como ação concluída no passado, mas isso não é correto. Na gramática normativa, o único tempo verbal de ação concluída no passado é o pretérito perfeito do indicativo, ou de uma ação de um passado é o pretérito mais que perfeito do indicativo. São esses dois tempos verbais que indicam ações concluídas no passado. O pretérito imperfeito do indicativo não indica uma ação concluída no passado. Tudo bem com isso, energúmenos? Então, muito cuidado. Por isso que, todas as vezes que você dizer eu queria, a ação começou no passado. Se ela não se encerrou, é que você não quer mais. Ok? Então, para dizer que você ainda quer que a ação aconteça, você não pode dizer eu queria. Você tem que dizer eu quereria. Porque aí o verbo está no futuro do presente. É uma ação futura provável de que aconteça. Ok? Então, muito cuidado para não utilizar o pretérito imperfeito do indicativo em situações inadequadas. Certo, energúmenos? Muito bem, muito bem. Então, hoje falamos sobre infinitivo impessoal, tempo primitivo, e os tempos derivados do infinitivo impessoal, que são o futuro do presente, o futuro do pretérito e o pretérito imperfeito do indicativo. Para finalizar, energúmenos, já que falamos de infinitivo impessoal, vamos falar um pouquinho do infinitivo pessoal. Infinitivo pessoal. Como eu faço para conjugar o infinitivo pessoal? Energúmenos, prestem atenção. Infinitivo pessoal, ele é formado do futuro do subjuntivo sem a partícula quando. De novo,
O infinitivo pessoal é formado do futuro do subjuntivo sem a partícula quando. Repetindo, do futuro do subjuntivo sem a partícula quando. Então, todas as vezes que você quiser saber se o verbo está no infinitivo pessoal, conjugue o verbo no futuro do subjuntivo e retire a partícula quando. Que aí você saberá se realmente o verbo se encontra no infinitivo. Por isso que é pessoal, ó. Pessoal, porque tem pessoa, tem que ter um sujeito. Perfeitos, energúmenos? Tem que ter um sujeito. O impessoal já não precisa. Daí você vai entender um pouquinho mais à frente, quando falarmos de orações subordinadas, reduzidas de infinitivo, seja ela substantiva, adjetiva ou adverbial, quando diz que ela está reduzida de infinitivo. Aí eu tenho o infinitivo pessoal, quando esse verbo se encontra conjugado, porque há a presença de uma pessoa, ou seja, há a presença de um sujeito. E impessoal, reduzida de infinitivo, por exemplo, impessoal. Aí já não há sujeito, porque se o verbo está no infinitivo impessoal, impessoal quer dizer que não há sujeito para ele. Ok, energúmenos? Por isso que o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Porque o infinitivo impessoal, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Tudo bem, energúmenos? Com isso, fechamos os tempos derivados. Aliás, com isso, na verdade, nós fechamos os tempos simples. Falamos de todos os tempos simples. Falamos de infinitivo pessoal e impessoal. Falamos dos tempos primitivos. Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, infinitivo e impessoal. E falamos dos tempos derivados. Começando lá do presente do indicativo. Presente do subjuntivo, imperativo, negativo, imperativo, afirmativo, passando pelo pretérito perfeito do indicativo, que é primitivo. E aí nós falamos sobre pretérito mais que perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. E chegando nos tempos derivados do infinitivo impessoal, que são futuro do presente, futuro do pretérito e pretérito imperfeito do indicativo. Com isso, fechamos verbos, porém, tempos simples. Próxima aula, falaremos de verbos, mas já em tempos compostos. Ok, energúmenos? Muito bem. Quem tiver alguma dúvida, por favor, envie a mim, que à medida do possível vamos resolvendo e retirando as dúvidas. Ok? Um forte abraço, energúmenos, e até os tempos compostos. Beijos.